Pode perguntar. O vilão seria hoje. Quanto tempo? Já passou. Já? É mais rápido aqui. Aí justamente o tempo que seria agora. Pronto. Aí Você vai ser mais. 10 minutos. Você não pega nenhuma na vista. Tá certo. Senão ele fica já tá. Algumas coisas que eu ia anotando na sequência da apresentação, mais na frente já tem a resposta. Então já foi respondendo. Só, por exemplo, na parte de divulgação, vocês falam no Instagram, no WhatsApp e relacionado também ao pedido do WhatsApp, você conta aqui delivery, mas mais na frente tem um site. Né? Acho que só vai ficar a luz, mas depois eu entendi o site muito bem. Muito bonito. Eu já baixei. Eles não tem que entrar administrando as redes do Instagram. Aí mandaram uma mensagem. Seja bem-vindo, seu filho. Não, nem eu só li a mensagem no restrict, que era para nem aparecer que eu tinha visto. Só vi aceita. Pronto. Gente, só alguns cons e alguns porquês, né? Para a gente entender melhor. Por exemplo, vocês colocam lá nos colaboradores necessários somente um atendente de caixa. Mas vocês têm uns horários um pouco mais estendidos, tem final de semana. Essa criatura vai ter folga. Entende? Se vai haver algum revezamento, como é que vai ser? Porque, por exemplo, vocês estavam apresentando os horários, quando vocês vão até 2 horas da manhã, se eu não contei errado, são 9 horas. 9 horas. Para vocês não terem problema com a justiça do trabalho. Então, vai até às 2 da manhã, mas o atendente ele pode sair um pouco mais cedo, porque o horário mesmo que nós atendemos os clientes vai até a 00:30. E após será... Fica fechando o caixa. Sim, o caixa já estará fechado. Após será realizada apenas a limpeza, para não ficar algum resíduo e a Quer dizer que a à meia-noite o ambiente é fechado e fica apenas para o trabalho em pé. 00:30 nos finais de semana. Então essa divulgação pode confundir um pouco o cliente. Porque eu pensava que eu ia ficar até 2 horas da manhã lá. Eu pensava porque a música é boa, a comida é boa. Exatamente. Para Ele já passar o começou tempo, né? Exatamente. Eu ficava no rodo. Acho que ajuda até a Então, tem essa questão também. Se eu não fosse para uma pessoa, se eu não fosse para uma pessoa, eu ia ficar por aqui. Né? Mas tem que ir para poder cuidar das coisas lá do menino que vão para o intercâmbio. Né? É isto. Eu fiquei com dúvida com relação à maquete, aí vocês vão me explicar para poder. Foi com relação ao playground, logo no começo, assim, vai ter uma pessoa que não tem para cuidar. Porque o que é que eu estou pensando? Como vocês dispuseram na frente, né? A galera vai estar mais atrás, a gente fica totalmente entretido ali com a pizza, né? E aí eu fiquei pensando, e se uma criança fugir? E ninguém vê? Porque a pessoa do caixa não vai se preocupar com isso, ela precisa se preocupar com o caixa, que é em frente, né? Vocês pensaram nisso? Da área Kids. Isso. A área Kids é, de certa forma, próxima. A gente pensou em os pais terem uma certa responsabilidade com os filhos, mas também é bem viável. Na frente a gente pode Colocar um colaborador para cuidar desse cara. Porque geralmente a gente vê esse tipo de espaço a gente vê no final, porque aí se passar, passa por ele. A galera, ok. E outra coisa que eu achei de normal, que é o meu caixa, assim, na frente. Porque na maioria das pizzarias já do Patos, que eu caixa frequento, o caixa no né? fundo, aí você atravessa a pizzaria todinha. Mas tem que estar arrumado para poder desfilar. Pois é, aí se vai só como eu vou, qualquer As jeito. pessoas vão, né? Tem outra pergunta que eu queria fazer, que vai estar relacionada com os preços que vocês colocaram na fonte de receita e os preços que estão no cardápio. Aqui o que está nessa fonte de receita é o quê? Uma média? Né? Se a gente for olhar pelos preços que estão no cardápio, está entendendo? Uma estimativa de preço médio. Exatamente. Aí se vocês perceberam isso também para a composição da receita, tinha uma outra pergunta minha sobre a maneira de que vocês vão, se vocês projetaram a receita. Nesse mês a gente pretende vender tantas pizzas nesse valor X para arrecadar tanto. Até porque, assim, considerando a questão de comércio,
Nós sabemos que tem mês que a estimativa de vendas é maior. Por exemplo, na nossa região, o comércio tem maior lucratividade no mês de junho, dezembro, por conta de festividade junina e final de ano. Né? Então, acredito que nas outras áreas, no caso a pizzaria, será a mesma coisa. Vai ter períodos de maior pico e outros com as vendas mais baixas. Né? Exatamente. O ano passado, quem veio conosco foi o Luiz. Foi. Ele estava conosco, que é o professor dos cafés, lá de Patos. E ele comentando com a gente nos bastidores, né, que tinha feito uma projeção de receita para os primeiros 6 meses, que aquilo que era para ser arrecadado até dezembro, ele conseguiu arrecadar no primeiro mês. Mas tem que ter esse aspecto de projeção, porque vocês têm custos relativamente altos. Bem, nós sabemos que quando se entra no mercado de trabalho, nós estamos correndo um risco. Então, quando nós pensamos a ideia da pizzaria, a primeira coisa que a gente fez foi uma consultoria com um contador. Nisso, nós entramos em contato com outras empresas de outras cidades menores de São Amélia até. Se eu não me engano, foi São José, uma pizzaria de São José, que ele ligou para o que era já um cliente dele e ele perguntou qual era a média mensal de pizzas que ele vendia. Ele disse que diariamente vendia 10 pizzas em um dia ruim. Diariamente. Então, a nossa estimativa, pronto, como nós falamos no prazo e cumprimento do investimento de vocês, nós fizemos na base do mínimo que nós poderíamos vender. Mas nós sabemos que esse prazo ele pode ser cumprido em bem menos tempo, já que, como vocês bem colocaram, ao decorrer do ano, nós temos vários tipos de vendas. Você falou em prazo, então, tem outra pergunta que você não lembrou. Que é na visão de você, geralmente a gente estabelece uma visão com prazo. Com prazo, a gente quer ser a pizzaria preferida da região até quando? Porque senão fica muito aberto e não se estabelece um meio de mas até quando? Quando é que vocês querem ser a melhor pizza da região? Geralmente na administração, quando a gente fala de visão, a gente fala dessa forma, entendeu? Só para vocês pensarem até quando vocês querem ser. Esses prazos são muito importantes. Até pela realidade da própria escola, né? A gente faz PDCA, então a gente quer atingir essa meta até quando? Tem datas previstas. E aí já falou uma coisa muito importante, que é com relação a algo que custa elevado. Então, para que vocês possam tirar e não ter mais dor de cabeça do que o já normal, esses prazos vão ser cruciais. Até quando? Isso é planejamento. Eu preciso chegar nesse valor até quando? De que forma? Entende? Por exemplo, vocês falam em valor justo. Os R$ 47 é valor justo, mas baseado em que é valor justo? Essa é a reflexão, não sei se você queria perguntar, tá? Calma, não. É porque se é justo, deveria aparecer no cardápio, né? Exatamente. E a pizza, o maior valor do cardápio é R$ 40. É R$ 40. Ah, tá. Vocês estão entendendo as nossas questionamentos? Não se assustem não, viu? É só para a gente poder fazer. Refletir. Tem 2 regras na empresa que dizem respeito aos colaboradores que eu queria saber melhor de vocês. Porque, por exemplo, não utilizar brincos, pulseiras e anéis. Eu entendo que o verbo utilizar, eu vou estar entendendo que é na ação. Mas quem vai ser recrutador? E aí, dos recursos humanos? Quem vai recrutar esses colaboradores? Pode não entender e achar que alguém que chegou na entrevista com pulseira, com anel, com aquele outro, não serve para o cargo. É assim mesmo? É assim mesmo ou é só na hora de usar você tira? Na hora do trabalho, durante o expediente. Entendi. E outro ponto que também tem a ver é ele não vai usar aparelho telefônico. Aí como? Só atendente digital. A gente vai abrir essa questão só para atendente digital. Porque é muito ruim, a gente tem uma empresa e os nossos funcionários sempre... no celular direto. No celular. Nem eu estava aqui, né? A atendente digital para cuidar do nosso marketing. Só complementando a fala de Matheus, até porque o foco da nossa empresa é dar total atenção aos nossos clientes. Então, o funcionário ficar o tempo todo no celular já não é tão elegante. Ele não vai trabalhar, né? Exatamente. Na verdade, a minha pergunta, afinal, seria: mas e se alguém de casa precisar entrar em contato urgente com essa pessoa? O que é que a empresa vai garantir que esse contato vai existir? Como é que vocês vão garantir isso? Porque a pessoa não deixa de ser gente quando está trabalhando. Ela vai ter problemas, vai ter questões de casa. E aí, como é que alguém de casa vai se comunicar com ela? Vai ter que se dirigir até a pizzaria? E se não tiver como? Você deu 1 minuto. Sim. 1 minuto não, pouco silêncio.
São o quê? Unidos. Por isso que eu nem pergunto mais. Eu já estava funcionando. Então, nesse caso, para entrar em contato com alguns dos nossos funcionários, nós estaríamos deixando também disponível o nosso atendimento digital. Como ele está ligado sempre ao celular, que ele precisa estar ligado sempre ao celular e aos meios eletrônicos, o familiar, se precisasse falar com urgência com alguns funcionários, ele poderia ligar para o atendente, ou seja, ele poderia entrar em contato com a empresa. Como foi agora a pergunta pedagógica? Tá? Como foi que vocês definiram esses pontos de máximo e de mínimo de temperatura aqui para armazenamento? Controle de temperatura. Aqui vocês colocam que os quentes até 60 graus, os frios 5 graus. Bom, de acordo com as pesquisas que nós fizemos, né? E com as coisas já na parte sanitária, e disse que as melhores temperaturas para se garantir que eles ficassem em uma temperatura melhor do conservamento seriam essas, né? Então a gente incluiu nas tabelas de temperatura segura de servir, de armazenar, coisas assim. Eu só queria saber se vocês tinham constado Daisy e quem é mais. Daisy é química, né? George. E George. Eu, de fato, eu esperei eles me falarem que tinham visto uma disciplina de George. Eu, de George, fato, esperei isso. porque Claro que eu sei que eles pesquisaram, porque essa parte eles apresentam durante todo o percurso da disciplina. Mas eles poderiam utilizar a George também, porque eles pagam a disciplina, né, do curso, onde eles veem justamente isso. Eita, razão. Tem um real na conta, ó. Muitas coisas nós realmente se baseamos no curso de gastronomia que temos na nossa escola. Por exemplo, quem deu uma ênfase nessa parte de contaminação cruzada foi o nosso professor de gastronomia, George. Ele falou, gente, vocês têm que observar bem na empresa de vocês que tem que ter uma tábua separada, uma faca separada para a manipulação de alimentos cozidos e prontos. Para não ocorrer, uma bactéria, a salmonela, uma bactéria muito presente em alguns peixes. Se a mesma faca que cortar um peixe cru, cortar a pizza depois de assada, pode ocorrer a contaminação cruzada. Então, essa é uma das nossas maiores preocupações. Complementando, nós tivemos uma aula prática para o George, onde ele mostrou para a gente que ele tem uma tábua diferente para cada tipo de alimento. Se eu não me engano, é uma amarela, uma vermelha e uma branca. Ajuda na organização. Exatamente. Ainda complementando. Pode complementar. Para quem tem alergias severas, principalmente a frutos do mar, também é bem essencial usar utensílios separados. Uma outra pergunta, eu acho que é que vocês colocam aqui, por exemplo, dentro dos custos, parcerias. Que tipo de parcerias? E como foi que vocês definiram que o custo seria esse? Como é esse gasto que vai compor? Posso falar? Bom, as nossas parcerias serão com os nossos digitais influencers. Além da gente disponibilizar a pizza, a gente também quer ajudar os nossos conterrâneos também, né? Porque nem com tudo a gente só se vive do de hoje. A gente não vai encher a barriga dele, a gente pode dar um agrado. A gente tem muitos digitais influencers dentro de São América que podem estar nos ajudando nesse quesito. Aí a gente separou uma faixa de R$100 para cada. A gente disponibilizou 10 e esses 10 nós daríamos durante o mês. 100 ou 50? Aqui está no papel. 550. Não, relaxa. Só. A minha aqui é minha opção. Relaxa. Então, complementando a parte do Matheus, nós pensamos exatamente em colocar esses digitais influencers dessas parcerias, porque, como o senhor perguntou, Senhor? É porque porque, assim, você perguntou quando nós desejamos ser a pizzaria preferida.
E para a gente ser a pizzaria preferida, nós precisamos de uma visibilidade maior. Então, é exatamente isso que nós pensamos nessa interação com as redes sociais, nessa interação com os nossos divulgadores, os nossos digitais influencers. Então, foi essencial separar essa quantia para nós investirmos nessa parte. Aí, nessa mesma questão da estrutura do lucro, o Valdez perguntou especificamente sobre as parcerias. Mas os outros elementos, como o pagamento da equipe, água, luz e leite, como é que vocês chegaram a esses valores? Larissa vai explicar a questão da água-luz. Porque você vai com esse negócio. A gente virou por uma base, né? Obviamente que não daria para ser um valor exatamente certo, até mesmo porque em questão de picos teria dias que gastaria mais uma coisa ou outra. E no quesito de fechar mais cedo ou mais tarde em relação a isso também. Então foi definido entre bases de consumo de energia e consumo de água. Então, complementando a fala da Larissa, a gente teve a sorte do pai dela ser eletricista. E do Eu também. Eu eletricista também, aliás. Eles fizeram essa base pra gente. Os demais custos mensais, nós fizemos os baseando em outras empresas, mas aproximadamente do porte da Mais Brasa, em cidades do porte de São Web. Porque nós não podemos esquecer que a nossa cidade é uma cidade pequena. Então, não cabe a gente fazer um investimento muito grande de uma empresa que não vai dar certo. Por isso que nós fizemos pesquisa, nós nos baseamos exatamente, nós pensamos em cada detalhe que poderia dar errado, cada detalhe que poderia levar a nossa empresa ao sucesso. E agora outra coisa que eu quisera citar, em relação principalmente ao pagamento dos funcionários, pode-se pensar que para cima médico está um valor elevado. Mas é algo que eu trabalho com eles na disciplina, já que nós estamos montando uma empresa e eles conhecem todos os lados da empresa, a parte administrativa, tudo. E as leis trabalhistas que existem no país, então eu sei que a gente tem locais aqui em São Médico que vai pagar bem menos a um funcionário, mas nós estamos fazendo uma empresa legalizada. E aí, se ela é uma empresa legalizada, eu quero que vocês, tudo que forem fazer dentro dessa empresa, pensem nas leis que existem. E você então me deu outra questão que anotada aqui, tá? O salário mínimo já mudou. Eu penso que, por exemplo, esses que estão aqui de 1.210 são mensais, né? Contrato de trabalho, né? Tirando, por exemplo, o faxineiro que deve ser diário. E aí a Constituição diz que nenhum contrato de trabalho pode ter um pagamento de salário menor ao mínimo. Exatamente. Então ele já é 1.320, aqui está 1.210. Só para vocês entenderem que isso vai influenciar no custo final, né? Tá certo? Fiz muita pergunta. Achei que seria mais. Quer mais? Deixa eu falar só que assim, eu sou amante de pizza, né? Assim, literalmente, eu degusto pizza em todo canto, vou num canto, no outro, até encontrar um lugar que seja bom mesmo, que me chame a atenção pelo ambiente e pelo sabor. Degustando ali o que vocês deram, né? Mas tem a outra equipe ainda. Mas assim, nunca tinha experimentado a pizza com vinho. E isso aí é um diferencial. Sabendo viver, não. Lá em Paz não tem isso, lá em Paz não tem isso. Só sou degustando. Me apresento. Não, nunca tinha nenhuma pizzaria lá de Paz, né? Assim, quando eu vi o cardápio de vocês, vinhos, já me chamou a atenção. Como foi servido ali com vinho, ficou um gosto ainda excepcional, né? Aí assim, como eu trouxe a parte da degustação em si, e assim, já não gosto muito de bordas recheadas, mas já de vocês eu gostei. Gostei mesmo, assim, dentre algumas pizzarias que eu já fui em Patos, em outros lugares, eu como tudo e deixo a borda, porque tem um pedacinho e vejo que não é muito do meu agrado. E estava assim na medida, nem mais, nem tão pouco, né? Só que aí eu queria saber, para eu ir lá, a massa, eu sei que é feito a lenha, né? Com uma lenha bem bacaninha, queimadinha, douradinha. Mas assim, a receita vocês tiraram de onde? De onde? Bem, essa parte da receita, a gente tirou de uma esfirraria muito conhecida daqui de São Médico, que é a Celeto. Nós entramos em contato com ele para... Eles deram a receita. Eles deram a receita. Ele vai ser
É porque tem uma parceria com a escola. Não, a pergunta que eu tô falando é como se fosse empresário. Inclusive, eles deram, a gente teve no decorrer de empresa pedagógica, teve a semana da gastronomia. E eles Inclusive, mostraram. eles vieram na escola ensinar a gente a fazer a massa. Sim. Porque a massa, assim, ela não é fina, tem uns cantos que a massa é muito fina, outros é grossa demais, seca demais, e ali vocês estavam na bebida. Muito bom. Porque eu sou amante mesmo, assim, na capa. Sim, só para não deixar um questionamento de Valdir em aberto, eu queria dizer que realmente o valor subiu, a gente não se atentou a isso que a gente tinha feito antes, já tinha deixado preparado, mas o valor do pagamento dos funcionários ele não aumentará o valor final do projeto. Por quê? Porque o valor final do projeto, a única coisa que nós estamos cobrando dos custos mensais é a matéria-prima. Por quê? Porque o pagamento dos funcionários já será realizado com o próprio lucro da empresa. Tipo, a empresa funcionará e ao final do mês ela já terá o dinheiro para pagar os seus funcionários. Excelente. Mas eu não questionamento do Jane. Só considerações assim, em relação à apresentação, não vou fazer mais perguntas não, né? Eu tenho que parabenizar pelo trabalho, estudaram direitinho, né? Fizeram a tarefa de casa bonitinho. Não. Queridos colaboradores, coloca os pés como colaboradores. Só, as considerações que a gente fez não foi para apontar se estava certo ou se estava errado. Mas é porque em um projeto dessa natureza, os detalhes faz toda a diferença. Né? Então, são os pequenos detalhes que vai resultar no produto final, daquilo que vocês vão oferecer e da empresa que vocês vão montar. Já me associei, eu já mudei lá os meus investimentos. Daqui a pouco Jana, falando em detalhes, na sua aula de vanguardas a gente estudou sobre Salvador Dalí. E ali nós temos uma releitura. Ivânia, vou dar aí mais alguma consideração. Não, é isso, é só e reiterar a fala de Jane, porque a gente precisa, em tudo, precisa sempre, quando a Aparecida nos convidou ano passado, e esse ano nós assumimos esse compromisso de levar a sério como vocês levaram, porque é reconhecer todo o esforço de vocês. Não adiantava a gente chegar aqui, não, eu estou numa atividade, exatamente, estou numa atividade escolar, então eu vou fingir que não tenho dúvida, não. Pelo menos esse não é o meu, porque daqui a pouco isso ia sair de fato do papel e vocês viram sócios aí, se não todos, alguns, e vocês chegam lá e trazem já um ponto, né? Eu achei muito grande. E até mesmo O ponto, né, da pizza. pode até ajudar alguém. Sim, com certeza. Então, é isso. O papel da empresa pedagógica não é somente cumprir no currículo de vocês uma nota para dizer que vocês foram aprovados. Ela precisa sofrer um efeito prático, real da coisa. Porque senão não faria sentido vocês fazerem todo esse rolo. E na verdade é o papel da escola hoje, né? É tentar aproximar tudo que a gente compartilha dentro da escola à vida real. Isso aí é bem real. Além da música, tá também. Outro ponto, já Eu quase que me choro. chamou foi a Porque- cantora. mas aí eu disse, não vou chorar não, porque para não interferir. Esse menino. Inclusive, a gente você também canta. Então, Eu tenho canto. de vez em quando a gente dá uma palhinha. Os meninos têm uma consideração a fazer para a gente tirar uma foto todos juntos. Gente, vai ser mais. Sim, eu deixei a pizza. Aparecida, foi totalmente pensado em Eu sou uma você. agradecida, não. Em mim? Aí você vai levar pra casa, não vai mais Viu? Você quer dar uma celebrada? Sim, gente, só pedir desculpa porque eu prestei atenção. Você percebeu que eu prestei atenção na apresentação, mas eu precisava ficar aqui no celular porque tem umas coisas de intercâmbio que a gente está trazendo até ontem. Mais alguma coisa a acrescentar? Fala. Bem, não só em nome dos 36 membros da nossa equipe, que é uma sala enorme, aliás, eu queria agradecer que realmente esse projeto, a empresa pedagógica, auxiliou muito na nossa vida profissional, na nossa carreira. Nós estamos saindo do ensino médio, então
mas também em nome da ECID Seráfico Nóbrega. Eu agradeço a disponibilidade de cada um de vocês. Muito obrigado por compartilhar esse momento conosco. Nós que agradecemos. Pode continuar. Obrigado. Vamos para fora.